Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 2 da Segundona 22-23. Hoje temos como convidado o Mr. Nelson Moutinho, do Carvoeiro United, para comentar a terceira jornada da fase de apuramento de campeão da segunda distrital Connect TV. Primeiro, vamos aos resultados da jornada. Na Liga de Bronze, o Algoz e Benfica recebeu e perdeu por 2-1 com o Estrela Ben Safri. O 4 ao Cubo de Olhão também perdeu por 2-1 na recepção do Marítimo Olhanense, enquanto a União Messinense esteve de folga. O Marítimo Olhanense lidera com 6 pontos. Na Liga de Prata, o Quarteirense 1937 foi vencer o Grupo Desportivo Alvorense por 2-0. A equipa B do Esperança de Lagos venceu por 3-2 a Escola João Moutinho e o Sporting Clube Farense B venceu por 2-0 a União Sambrazense. Nesta liga, Sambrazense com 3 pontos e Alvorense com 0 pontos estão na cauda da tabela, os outros têm todos 6 pontos. Na Liga de Ouro, de apuramento de campeão e de acesso ao Distritalão, o Padronense Clube recebeu e venceu os armacenenses por 1-0. O Faro e Benfica venceu o Portimonense B por 3-2. O Carvoeiro United recebeu e venceu por 1-0 o Juventude Campinense. O Padronense Clube segue na liderança com 9 pontos. Para analisar a jornada, temos hoje connosco o Mr. Nelson Moutinho, do Carvoeiro United, que vai falar também da Segundona. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mister, isto de ser treinador é uma vocação ou foi um bichinho que se foi instalando? Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite. É sempre bom falar sobre o futebol e, como é nosso apanágio, a nossa segunda distrital é sempre bem-vinda e é bom falar sobre ela. Relativamente à pergunta que me fez, eu, desde que nasci, que vivo com o futebol dentro de mim. E então, o facto de ser treinador é um acrescentar daquilo que eu já vinha a fazer ao longo dos anos como jogador. É bom, estamos ligados ao meio e o passar a mensagem para outros é sempre de louvar. E eu gosto bastante, acho que não me veria a fazer algo sem ser o treinador em si e eu quero dar continuidade, quero continuar como estou, porque adoro fazer o que faço. Muito bem. Agora a treinar o Carvoeiro United, qual é o projeto do clube e as ambições que lhe foram propostas? Assim, o Carvoeiro é um clube que tem 8 anos de existência, um clube que tem a sua história passo a passo. Eles vêm, ao longo dos anos, vêm dando passos sustentáveis e o Carvoeiro tem um projeto muito aliciante. É um projeto que a longo prazo e a curto prazo, a longo prazo é um dia poder chegar aos campeonatos nacionais, mas para isso terá que ter as suas bases bem sustentáveis e vários apoios para que possam lá chegar. A curto prazo, e aquilo que me propuseram foi um campeonato melhor do que os outros anos, em que o compromisso dos jogadores fosse algo forte e que pudéssemos também dar uma imagem diferente do Carvoeiro. Quando digo imagem, digo na perspectiva do jogar futebol, do tentar jogar e ganhar. Foi nessas perspectivas que o Carvoeiro me apresentou o seu projeto. E é sem dúvida, e eu concordo perfeitamente com as ideias que o clube tem, que é sustentado com bases fortes, vincados e com pessoas que queiram trabalhar
afincadamente nesses mesmos objetivos. Muito bem. Na primeira fase, na zona Barlavento, o Carvoeiro conseguiu o apuramento mesmo ao fechar da loja. E com sentimentos a mistura para si, com certeza. Como foi esta primeira fase do Barlavento? Foi uma primeira fase muito bem disputada, uma primeira fase muito difícil. Aliás, a nossa segunda distrital é um campeonato bastante competitivo, e nós sabíamos que a zona do Barlavento estava com um conjunto de equipas muito boas. Sabíamos as dificuldades, tanto que se viu que fomos a última equipa a ser qualificada para a Liga de Ouro, mas felizmente conseguimos, que era um dos objetivos que o clube tinha, conseguimos com muito afinco, e daí mostrar a grande capacidade que todas as equipas tiveram e que todas elas lutaram para um só objetivo. É claro que tanto o Portimonense como o Armacenense, as duas equipas que conseguiram atingir logo esse mesmo objetivo previamente. Todos os outros, caso o Alvorense, a equipa João Moutinho e nós, tivemos até à última da hora para conseguir esse mesmo apuramento. Muito bem. E chegados à Liga de Ouro, de campeão, quais são os limites? Para já são 2 vitórias em 3 jogos. Sem dúvida. Os limites, não há limites. Nós jogamos jogo a jogo. Eu sei perfeitamente que este tipo de palavras toda a gente utiliza, mas é a realidade com que nós vivemos. Nós temos que pensar jogo a jogo, não poderemos estar a fazer contas com os jogos daqui a 2 ou 3 fins de semana se não ganharmos o próximo. O que nós queremos é dar continuidade a este bom momento que estamos a passar, continuar com as vitórias que a qualquer jogo que nós nos propomos é para ganhar, tentamos fazer o nosso melhor e chegar ao final do jogo com esse objetivo alcançado. E é claro que jogo a jogo, passo a passo, se nós conseguirmos levar de vencida as outras equipas, o limite será, neste caso, o final do campeonato com a desejada subida de divisão. Ora, aí está. Um olhar crítico para a segundona, em termos de competição e também sobre os seus adversários. Sim, a segunda divisão é um campeonato bastante difícil. Já o ano passado o era, enquanto treinador do Padronense na época passada, vi e que havia muitas equipas com conjuntos, com grupos muito fortes, jogadores muito capazes de fazer mais e melhor. E este ano é exatamente o mesmo. Houve um acrescente de equipas, daí a associação ter pensado na divisão de 2 séries, e é um conjunto de equipas que vem dificultar ao máximo todas aquelas equipas que achavam que era fácil. Nós, do nosso lado, um conjunto de 5, 6 equipas que realmente boas e qualificadas para voos mais altos, e da zona do Sotavento, exatamente a mesma situação. Com menos equipas, mas com qualidades idênticas. Eu penso é que, chegando a esta fase, em que se vai lutar para a Liga de Ouro, estas 6 equipas que passaram têm um objetivo. Nós não poderíamos dizer que alguma equipa que esteja nesta fase não pense em subir divisão. Não, é mentira. Sabemos perfeitamente que há equipas que investiram nesse mesmo objetivo, há outras equipas que estão a jogar o jogo pelo jogo, é o nosso caso. Portanto, nós pensamos o jogo a jogo, e depois há outras equipas que
vêm para participar, vêm para competir. O que muitas vezes não vamos falar em termos de justiça ou injustiça, mas torna-se às vezes um campeonato jogado a 3 a 4 equipas, e é claro que todas as equipas têm o direito de competir. Agora, poderia-se era fazer de forma a que o campeonato se tornasse ainda mais competitivo do que ele está. Porque, por exemplo, as equipas que não estão na Liga de Ouro estão a lutar pelo quê? Querem se manter em competição. E depois nós sabemos perfeitamente que o próprio compromisso dos jogadores não é grande. Tem os seus trabalhos, tem as suas famílias. O que torna mais complicado essa mesma competição. É claro que se o campeonato fosse normal, uma sequência de jogos, e depois no final, sim, quem ficasse em primeiro e em segundo subia a divisão, penso eu, na minha forma de ver, que seria um campeonato diferente. Um campeonato mais prolongado, mas ainda mais competitivo. Ou seja, corrido. É a minha forma. Corrido. Defende que fosse corrido. Sim. Muito bem. Mister, vamos à sua análise da jornada da Liga de Ouro. E temos Padernense 1, Armacenenses 0, Faro Benfica 3, Portimonense B 2, Carvoeiro 1, Campinense 0. Uma análise destes 3 jogos. Olha, começando pelo primeiro jogo que referiu, relativamente ao Padernense com o Armacenense, eu sabia que ia ser um jogo bastante complicado, entre duas equipas que investiram bastante nos seus plantéis, que estão, ou que estavam, neste caso, na primeira fase, o Padernense em primeiro lugar e o Armacenense na outra série ficou em segundo. São duas equipas muito fortes. O que eu previ foi um jogo muito bem disputado, um jogo que o Padernense, jogando em casa e com 6 pontos, poderia lidar com o jogo de uma forma diferente. Já o Armacenense teria que apostar as fichas todas para não permitir que o Padernense fugisse do seu horizonte, e o que veio a acontecer foi uma vitória do Padernense, equipa forte, equipa coesa, experiente, e o Armacenense, face ao seu momento negativo, se calhar foi, não digo apanhado de surpresa, mas... Até com a entrada do novo técnico, o Marito. Exatamente. O Marito entrou, veio se calhar com uma ideia de mudar alguma coisa, se calhar até conseguiu, mas infelizmente o resultado não surgiu para eles. Relativamente ao Faro e Benfica com o Portimonense, não posso dizer que é uma surpresa. Isto porque todas as equipas, neste caso as 6 equipas que estão no campeonato, são todas elas muito boas, muito competitivas. É claro que nós sabíamos que o Portimonense, pelo historial, teria algo a dizer, se calhar, nesta jornada, mas o Faro e Benfica, jogando em sua casa, com uma equipa que é característica no seu historial, avizinhava-se um jogo bastante complicado, difícil de se jogar, e poderia pender para um dos lados. Pendeu para o lado do Faro e Benfica. Infelizmente, para o Portimonense não conseguiu garantir os 3 pontos. Felizmente, para o Faro e Benfica, conseguiu garantir a vitória. Relativamente ao nosso jogo, pois nós sabíamos que íamos apanhar um Campinense forte, que vinha de um resultado, vinha de um empate contra o Portimonense, que de certa forma dava alguma moral à própria equipa. Nós também vínhamos de um resultado muito positivo contra o Armacenense, e via-se que ia ser um jogo muito bem disputado, em que ambas as equipas iriam procurar a vitória, em que provavelmente o empate poderia justificar o bom trabalho das duas equipas, mas penso que nós fomos superiores,
conseguimos marcar o golo ainda na primeira parte, conseguimos gerir o jogo de forma a que não pudéssemos ser surpreendidos e sim surpreender o adversário. Soubemos defender nas alturas que tivemos de defender, atacámos as vezes que teríamos que atacar e terminando o jogo ao fim de 95 minutos, felizmente o resultado pendeu para nós, estamos satisfeitos e queremos dar continuidade a este bom e positivo momento. E depois a subida é o limite, não é? Sem dúvida, a subida vem por acréscimo. Se nós conseguirmos manter este bom momento, ainda faltam 7 jornadas, portanto, tudo isto é tudo especulações, mas se nós conseguirmos manter o bom momento, pois todos os jogos serão difíceis de jogar, mas cá estamos para dar uma resposta. Tudo em aberto, portanto. Mister, Exato. Obrigado pela sua presença e disponibilidade, desejamos os maiores sucessos e esperamos voltar a conversar no futuro. Chegamos ao fim desta edição, esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos para a semana.